Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de compulsão alimentar. Muita gente acha que é só um descontrole por doce ou uma vontade exagerada de comer. Mas a verdade é que existe muita coisa por trás disso e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Quebrar mitos e trazer informações de qualidade sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. O meu objetivo aqui é mostrar que não é frescura, que não é falta de vergonha na cara, e sim um transtorno alimentar reconhecido, que precisa de atenção, de um cuidado multidisciplinar e principalmente acolhimento. Então, bora lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é o transtorno de compulsão alimentar, que é caracterizado por episódios recorrentes em que a pessoa ingere uma grande quantidade de alimento em um curto período de tempo. E o mais importante, com a sensação de perda de controle, ou seja, não é simplesmente uma vontade de comer bastante porque a pessoa estava com vontade. É sentir que não conseguiu parar mesmo querendo. E depois que o episódio acontece, surge uma forte angústia, uma vergonha, uma culpa. Muitas vezes a pessoa come sozinha, escondida, e isso pode trazer um sofrimento emocional enorme. E claro, não é algo que acontece de vez em quando. Não é aquele dia que a gente exagera no rodízio de pizza e segue a vida. Para o diagnóstico, segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é preciso que esses episódios ocorram pelo menos uma vez por semana por 3 meses e sem comportamentos compensatórios, como vômitos, uso de laxantes ou jejum extremo, que caracterizam outro transtorno alimentar, que é a bulimia. Então vamos falar sobre mitos comuns, desmistificando alguns pontos. Primeiro ponto, é só falta de força de vontade. Não, gente. O TCA, transtorno de compulsão alimentar, envolve tanto aspectos emocionais quanto neurobiológicos, em áreas responsáveis pelo controle inibitório e sensação de recompensa. Não é simplesmente se esforçar mais. É uma condição que merece atenção profissional e de manejo complexo. É só descontrole por doce. Aqui tá outro mito. Nem sempre o alimento é doce ou palatável. Muitas pessoas têm compulsão por alimentos salgados, gordurosos ou mesmo grande volume de comida. Pode ser até arroz com legumes. O ponto não é o tipo de alimento, e sim a falta de controle e o desconforto emocional associado a esse episódio. Só pessoas com obesidade têm transtorno de compulsão alimentar. Não. O TCA, apesar de ser fortemente associado ao sobrepeso e obesidade, não é algo intrínseco de quem está acima do peso. Há muitos casos de pessoas com peso normal que apresentam compulsão alimentar e enfrentam o mesmo sofrimento. Então não é característico só de quem tem sobrepeso e obesidade, e sim algo comum em pessoas com peso normal, principalmente mulheres. Agora vamos falar um pouco sobre causas e fatores de risco. O TCA tem várias origens, mas de forma simplificada, a genética tem um papel importante. Estudos mostram que algumas pessoas têm vulnerabilidade genética a comportamentos mais impulsivos, compulsivos e desregulação emocional, que geralmente está presente nesse transtorno. Traumas e eventos estressantes, como depressão, ansiedade, abusos na infância, tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento do transtorno de compulsão alimentar. Outro ponto muito mencionado na literatura é histórico de dietas restritivas, mas esse é um ponto polêmico. Não existe evidência que a restrição dietética cause diretamente o transtorno de compulsão alimentar, mas existe a associação entre histórico de dietas restritivas e maior prevalência do transtorno. Na prática, a gente vê que uma restrição muito severa pode levar a um episódio compulsivo, que é diferente do transtorno propriamente dito, já que se caracteriza aí pela recorrência nos episódios e não é algo isolado. Resumindo, tem a ver com fatores psicológicos, biológicos e também sociais. Então não dá para apontar um único vilão e dizer que é culpa da pessoa. Então como é feito o diagnóstico? Bom, de forma geral, segue alguns critérios básicos. O primeiro deles é a recorrência dos episódios de compulsão, incluindo comer muito em pouco tempo com essa perda de controle associado. A frequência é de pelo menos um episódio por semana durante 3 meses. Além disso, há sofrimento emocional. A pessoa sente muito mal, com culpa e vergonha associado a esse episódio. E não tem episódios compensatórios associados. Não há vômito, uso de laxantes de forma regular aí para contornar o efeito do episódio compulsivo. Dentro disso, o transtorno ele pode variar de leve a extremo, dependendo do número de episódios semanais e do impacto na vida dessa pessoa. Então agora a gente vai falar sobre os tratamentos disponíveis, ou seja, é a parte mais importante, que realmente existe tratamento e há boas perspectivas de melhora. Em geral, a abordagem multidisciplinar com psicólogos e médicos
entre outros profissionais, oferece um tratamento mais efetivo. A psicoterapia aí, que inclui a terapia cognitivo-comportamental, ajuda a identificar e lidar com esses gatilhos e emoções, pensamentos distorcidos sobre o alimento e sobre a autoimagem que pode estar favorecendo esses episódios compulsivos. Outra abordagem é a psicoterapia interpessoal, que foca nas relações e conflitos que podem desencadear esse comportamento de descontrole alimentar. Associado à psicologia, a gente tem os medicamentos, que eu trabalho muito no meu consultório. Antidepressivos como fluoxetina, sertralina, etc., podem ajudar a diminuir a ansiedade e os episódios de compulsão, além de tratar possíveis comorbidades associadas ao quadro. A gente também pode lançar mão aí da lisdexanfetamina, que é o Venvance, aprovada especificamente para o transtorno de compulsão alimentar. Além da terapia com o psicólogo ajudar no tratamento, a gente tem várias medicações utilizadas e eficazes para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar, que eu inclusive utilizo na minha prática clínica com os meus pacientes que eu atendo online. Então a gente tem os antidepressivos, como fluoxetina, sertralina, que podem, além de diminuir a ansiedade, reduzir os episódios de compulsão e tratar possíveis comorbidades associadas como a própria depressão. A bupropiona também se encaixa muito bem nesses casos, mas deve ser usada com mais cautela, porque ela tem menos evidência que os outros medicamentos que eu mencionei para o tratamento do transtorno. O topiramato também pode ser considerado em casos refratários ou quando há comorbidades como o transtorno bipolar, mas tem efeitos colaterais que exigem um acompanhamento mais atento. O mais importante é que a individualização do tratamento, que só é feita mediante aí ao conhecimento clínico do profissional, para a gente conseguir escolher o medicamento mais eficaz e seguro para o teu caso. Então, gente, como vocês viram, o transtorno de compulsão alimentar não é só uma questão de comer muito. Envolve aspectos emocionais profundos e pode trazer prejuízos na autoestima e na vida pessoal dessa pessoa. Esse indivíduo, ele tende a se isolar por vergonha e também pode estar associado a outras comorbidades que são maléficas para a saúde, como obesidade, hipertensão, diabetes, etc. Diante disso, é importante ressaltar que o tratamento não faz com que o transtorno suma de um dia para o outro, mas há recursos eficazes para quem busca ajuda. A combinação de psicoterapia com medicação e um estilo de vida mais saudável costuma trazer os melhores resultados a longo prazo, mas ele sempre deve ser individualizado para cada caso. Então, se você conhece alguém que sofre com esse transtorno ou você está passando por sintomas semelhantes, procure a ajuda de um bom profissional. Se você acredita que tem esses episódios, não tenha medo ou vergonha de buscar um psicólogo ou um médico. O transtorno de compulsão alimentar é um transtorno real com tratamento real. Então não se cobre demais. Lembre-se que o transtorno não é falta de vontade ou preguiça. É uma condição multifatorial que exige cuidado e acolhimento. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais sobre o transtorno de compulsão alimentar. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue desmistificar e trazer informação de qualidade para quem precisa. Então se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, compartilha com quem pode se beneficiar dessas informações e, claro, se inscreva no canal para acompanhar aí os próximos conteúdos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima, gente!